Heróis de mentira. Sim, eu tô falando de heróis. E não, eu não tô falando de mensagens subliminares nos quadrinhos, mensagens subliminares na televisão, no cinema, ou nas histórias deles. Não tô falando disso. A verdade é que o mundo de fantasia e os heróis de fantasia, eles estão muito mais presentes na nossa vida, na nossa imaginação, do que era nas gerações anteriores. Mesmo que eles existissem, eles não eram tão arraigados assim na cultura e na mentalidade dos jovens quanto é nessa geração. Todo esse envolvimento com um mundo de fantasia e com as realidades fantásticas e os heróis, esse envolvimento traz um perigo para o jovem cristão. O primeiro e mais óbvio é que se trata de um universo de fantasias. Quer dizer que a realidade que é apresentada ali nunca vai ser alcançada. Então tem um choque quando você sai de viver ou de assistir um filme ou de viver, entre aspas, na sua imaginação, uma aventura deles. Todo mundo sabe que é fantasia, que é ficção e que nunca vai acontecer, exceto alguns caras que ficam bem malucos e se vestem como os heróis. Esses são casos raros, acontece, mas são casos raros. O problema maior é que é uma semente plantada em você, um tipo de depressão com a realidade, insatisfação com a realidade. Você, a hora que desliga o console, a hora que você desliga o filme, a hora que você fecha o livro, essa realidade fica lá e nunca vem para sua vida. Então é como se fosse um tipo de droga que você usa para sair da sua realidade chata e viver uma aventura que não é sua. Resultado disso é um pouquinho, lá no fundo, um pouquinho de depressão e você achar que sua vida não é legal. O segundo problema é que, como é bem mais legal viver a outra realidade do que a sua, o tempo que você gasta com essas coisas vai ficando cada vez maior. Acaba roubando, às vezes, o tempo de outras coisas que são necessárias e que fazem parte do seu dia a dia, que você acha que não é tão legal assim. Cara, isso não está explicitamente mostrado lá. E ninguém vai ficar pensando assim, 100%, se eu não for um super-herói, eu não passo no vestibular. O problema é que é uma semente que entra dentro de você, lá no fundo, e que gera um pouquinho de dúvida, um pouquinho de sentimento. E esse pouquinho de sentimento pode vir a gerar um resultado grande. Sabe Inception? Sabe A Origem? Uma ideiazinha pequenininha plantada lá dentro causa uma mudança depois no exterior. Um desses conceitos é, se você não é um super-herói, você não consegue resolver os problemas. Isso gera apatia. Você se conforma simplesmente com a situação e pensa que se eu não for um herói, não vou conseguir resolver o problema. Outra coisa, cada vez mais a noção de certo e errado está ficando confusa nas histórias dos heróis. Os mais simpáticos ao público não são heróis, são anti-heróis. São caras que têm um caráter duvidoso, geralmente maquiavélico, do tipo, tudo que eu fizer justifica o objetivo que eu tenho. Não ficou legal. Os fins justificam os meios, sabe? Para salvar alguém, ele destrói um quarteirão no caminho. A narrativa da história é criada de modo você pensar que no final das contas valia a pena ter matado aquela pessoa, e nada vale uma vida. Você fica torcendo pro herói chegar e matar o vilão, e te leva a tomar partido por ações que são completamente contrárias ao que Deus estabeleceu. A maioria dos heróis tem problema de identidade e de paternidade. Eles não têm relacionamento com seus pais, eles não conhecem os seus pais, ou se criaram sozinhos, ou não lembram o que aconteceu. Eles não têm um legado, não têm um relacionamento familiar. E geralmente, para ser aceitos como heróis e para executar as ações deles, eles precisam ocultar a própria identidade. Eles precisam viver debaixo de uma máscara. O resultado disso é mais depressão, porque você sempre é levado a acreditar que ser você mesmo não é o bastante e você precisa ser outra coisa, ou usar uma outra roupa, usar um outro estilo para ser aceito e para ser interessante. E isso é mentira. Não é errado você assistir filmes ou você ler os livros. A questão é que transformação isso está causando na sua vida, no seu comportamento. Tem um teste simples para você saber se o seu envolvimento com essa fantasia e com os heróis está sendo saudável para você. Depois que você assistir um filme de heróis, tenta orar. Depois que você lê um capítulo ou dois, ou não sei, de algum livro de fantasia, tenta ler depois a Bíblia. Se você conseguir
ler a Bíblia e orar normalmente após o seu relacionamento com as histórias de fantasia, com os heróis de mentira, tá normal e você pode continuar e isso não tá te causando mal. Mas se quando você for ter o seu momento de comunhão com Deus, você não conseguir, você perceber que tem alguma coisa errada, então vai diante do Senhor, vai orar e pede para Ele curar o seu relacionamento com a fantasia. Porque tá entrando em você e tá plantando sementes ali que Deus não queria que fossem plantadas e elas podem gerar frutos muito ruins no futuro. Não troque o relacionamento com o verdadeiro herói, que é Jesus Cristo, e que nenhum herói faria o que ele fez, por um relacionamento não saudável com um herói de mentira. É isso aí, esse foi o vídeo dessa semana. O canal continua sem nome, então se você quiser fazer alguma sugestão, deixa aqui nos comentários do canal ou comenta no Facebook. Se inscreve, que a gente vai publicar toda semana. E semana que vem tem recomendações do canal e o vídeo sobre os vilões de mentira. Não perca, um abraço e até a próxima semana. Ta-da-da-da-da.